Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Esse é o nosso primeiro Papo Sônica, uma série de encontros e palestras que vamos realizar aqui nesse espaço Lab Sônica, do Oi Futuro, dentro do projeto Arte Sônica Residência Artística. O projeto Arte Sônica tem o patrocínio da Oi, o apoio do Oi Futuro, com o uso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que recebe uma série de artistas para realizarem suas residências artísticas dentro do projeto, fazerem suas pesquisas, e parte das atividades dessa residência artística não deixa de ser, o ato falho da resistência foi pertinente, faz parte os artistas oferecerem para o público e para o público da internet também. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, uma conversa, um papo, uma apresentação sobre algum assunto pertinente à pesquisa deles, algum assunto que envolva a pesquisa deles e algum assunto certamente interessante para a arte, para a cultura brasileira. Hoje nós vamos ter aqui uma dupla dos nossos primeiros residentes. Vou chamar aqui ao palco para falar para vocês a Manaíra Carneiro. Manaíra é cineasta, mestre em produção cultural pela UF, e o Josinaldo Medeiros, que é cineasta e um dos fundadores da página Maré Vive. Então, com vocês, Manaíra Carneiro e Josinaldo Medeiros. Boa noite, gente. Bem, como o Júlio falou, né, eu, junto ao Frutos Urbanos, sou a primeira residente da Residência Artística Arte Sônica, e queria conversar com vocês hoje sobre uma questão que foi a questão-chave para a gente elaborar esse projeto artístico de realidade virtual, que vai ser exibido numa coletiva no Oi Futuro ano que vem. Se chama Perspectivas do Helicóptero, o nome do projeto. Mas por que a gente chegou nessa questão, né? Eu cresci na favela de Manguinhos, passei boa parte da minha infância lá e sempre lidei com operações policiais muito violentas, né? Ultimamente as operações têm até ficado mais violentas do que na minha época de infância. Ou eu não percebia tanto também, né, por ser criança. Mas uma coisa que me chama muita atenção nessas operações é o uso de aeronaves, de helicópteros, sobrevoando essas áreas, não só de Manguinhos, mas da Maré, da Alemão, enfim. Tá bom, som aí também. Vocês já devem ter percebido que essas imagens produzidas nesses helicópteros, tanto imagens criadas pela PM como da mídia, são bem comuns, né? São bem divulgadas na televisão. Até porque poucas pessoas que não moram na favela entram à favela para fazer coisas do seu cotidiano. A maioria da população tem medo, tem resistência, tem preconceito de entrar. Então, as imagens que vêm das favelas para o restante da sociedade, essas imagens são produzidas geralmente de um helicóptero, né? Essas imagens são muito comuns. E essas imagens também violentam a gente, né? Não são só um tiro que sai de lá, quando a PM atira, que mata o corpo biológico dos moradores. Mas essas imagens de cima também violentam a gente porque, primeiro, que é uma imagem distante, né? Ela produz uma distância. Quando você está em cima do helicóptero, você não consegue ver com detalhes o que está lá embaixo. Então,
você não escuta as crianças brincando na rua, você não escuta, né, os moradores fazendo seus churrascos. Você está ali à procura de um alvo, geralmente. Tanto a mídia como a PM. Né? Ou é o alvo dos bandidos, né, dos bandidos armados, ou é a mídia que está sempre em busca de um flagrante e de um furo jornalístico. Então, essa perspectiva do alto nos chamou muita atenção para elaborar esse projeto. E aí, para a gente saber um pouquinho mais o que acontece quando tem uma operação policial com o uso de aeronave, eu trouxe aqui o meu amigo Josinaldo Medeiros, que o Júlio já apresentou, e ele vai relatar um pouquinho dessa experiência no Complexo da Maré, que é onde ele cresceu e vive até hoje. Vai, A gente eu não ensaiei muito o que vou falar e tal, então vou me apresentar melhor um pouco. Eu sou nascido e criado no Complexo da Maré, né, vivo lá até hoje, sou mídia livrista também, além de fazer filmes, né, tenho um coletivo de audiovisual. E a história que eu vou contar para vocês relacionada a esse episódio de operações policiais e aeronave, aconteceu no dia 20 de junho, era desse ano, era um dia de Copa do Mundo, e eu acordei por volta de 8 horas da manhã na expectativa do jogo entre Portugal e Marrocos, que era um jogo que me interessava, né? Então era um dia de sol, a favela, né, bem naquele clima de Copa, as pessoas, né, na rua, mototáxi, as lojas abrindo, aquele clima da manhã bem agradável, né, as pessoas indo na padaria, um dia comum na favela, né? E eu estava naquele lance, né, na cama ainda, quando a gente ouviu os primeiros disparos, né? E foi uma rajada muito forte. E a gente não... na hora, assim, os tiros aconteceram, né? Eu ouvi uma gritaria na rua. E na frente de casa tem um restaurante, bar, que exibia os jogos, né? Então era um ponto de encontro. As pessoas se encontravam para assistir os jogos, então já tinha bastante gente ali concentrada, né? E foi bem na frente da minha casa onde aconteceram os primeiros disparos da aeronave, né? E no início, assim, a gente não sabia muito bem de onde veio, porque a aeronave estava muito distante e a gente não conseguia ouvir nem sequer o barulho, porque o som do bar estava alto, né? E aí quando eu botei a cara na janela, eu moro no segundo andar, né? Eu já vi um mototáxi caído no chão, umas pessoas tentando socorrer ele, e aí eu já perguntei assim, foi os cana, né? São os policiais. E porque eu estava, esse trabalho que a gente desenvolve na página Maré Vive, a gente informa aos moradores os locais de confrontos, né? Então eu estava querendo entender o que foi aquilo, né? E o mototáxi baleado, né? As pessoas já tinham puxado ele para dentro de uma casa e a moto estava caída no chão ainda. E aí o pessoal falou, foi o helicóptero. E aí foi quando o helicóptero desceu, né, no rasante, e aí esses helicópteros novos do Exército, esses blindados, eles são muito grandes e a casa parece que vai sair, sabe, assim, parece que vai voar junto com o helicóptero, as coisas, as telhas tremem, o coração da gente também vai junto. Então foi seguido de várias rajadas, né? E a rua que eu moro, ela não tem boca de fumo, né? E a gente não entendeu muito bem por que estava tendo aqueles tiros, né, disparados do helicóptero, né? Porque geralmente em operações policiais, primeiro entram os caveirões, né, os carros blindados, né, e depois que o helicóptero chega. E dessa vez foi diferente, o helicóptero chegou na frente, né? E eu moro numa região que a gente chama de meio do miolo, né, que é bem no centro da comunidade, assim. Então é um local que normalmente
os tiroteios chegam depois que as operações começam, né? Então a gente consegue se organizar minimamente. Só que nesse dia começou ali, então pegou todo mundo de surpresa, né? E logo quando o helicóptero voltou e começou a disparar os tiros e tal, a gente se jogou na sala, assim, no chão, e muito tiro, blá, 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 e a gente sem entender por que era aquilo, e ele saiu de novo, né, que aí ele fica rodando, né, e a maré é muito grande, então ele vai em outras comunidades e volta, e nessa que ele foi, aí eu voltei para a janela, né, para tentar entender o que estava acontecendo, e aí eu vi 2 caveirões entrando na rua, né, e aí muito tiro, muito tiro, muito tiro, e aí do nada assim parou, tipo, parecia que acabou assim a operação, sabe, no silêncio, aquele silêncio profundo, né, e todo mundo sem entender, né, e nem sequer conseguiram socorrer o mototaxista, né, porque foram tantos tiros, né. E um detalhe interessante é que essa operação ela já foi sob intervenção militar, né, e das outras vezes tinha a presença do helicóptero, mas não como foi dessa vez, assim. E o helicóptero disparava alguns tiros, né, teve ocasiões em outras operações da gente ter essa informação, mas dessa vez foram muitos disparos, né, e não é uma arma de 7,62, é uma arma de grosso calibre, que os buracos que ficaram no chão, assim, se você botar o dedo dentro, o dedo vai inteiro, sabe, assim, cabe como se fosse uma búlica de bola de gude, não sei se vocês jogaram bola de gude, mas então, e aí ficou aquele silêncio e tal, e aí, esse é um dos momentos mais perigosos em operações policiais, né? Porque nesse momento de silêncio e as pessoas sem saber o que está acontecendo, as pessoas saem para a rua, né? Algumas porque tem filho que está na rua, ou na escola, as pessoas, ou que quer, como eu queria ir na padaria, né? Eu tinha acabado de acordar e eu queria comer, e aí eu pensei, porque já teve ocasião de operação assim, que dá para sair, né? Então, fiquei ali um tempo e falei, não, vou lá, perto de casa, assim. Eu achei que eles tinham ido para a Vila do João, né? Que eu moro na Vila do Pinheiro. Só que não, né? Aí eu caminhei, uns 200 metros, assim, da padaria. Aí eu moro numa rua, chama B13, e a rua... ao lado, que fica a padaria, quando eu entrei na rua, aí já veio um cara de bicicleta e falou, os policiais não estão deixando passar. Os policiais não estão deixando passar, e só que eu continuei andando, né, pra tentar também ver qual é. E quando eu cheguei bem na esquina, assim, numa travessa que fica a padaria, a moça já estava baixando as portas, não, meu filho, não vai comprar pô, mas não, olha aí. E aí eu virado assim pra travessa aqui, e atrás de mim, quando eu viro assim, aí tá os caveirões, os policiais, umas pessoas assim, saindo de uma casa chorando, assim, uma mulher, e o policial começou a me xingar e mandar eu sair dali, perguntando o que eu estava fazendo na rua. E aí que eu entendi qual foi a situação, né? E aí, mais tarde, a gente veio saber, né, que os policiais tinham entrado numa casa que tinha alguns traficantes, né, e executaram todos eles que estavam lá. Eram, no total, apenas um conseguiu fugir. Ele estava na laje, não sei fazendo o que, ou se ele correu para a laje, e o pessoal falou que ele pulou lá de cima e conseguiu fugir. Então, o helicóptero, quando ele já chegou para não deixar as pessoas saírem daquela casa. E era uma operação retaliação por conta da morte de um policial em Acari, né? Então, eles tinham a informação que os traficantes estavam lá, não eram traficantes da Maré, eram traficantes do Caju, que estavam baseados lá por conta de
né, uns problemas na comunidade deles e, enfim, houve essas execuções, né, e foi no mesmo dia que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro executou o menino Marcos Vinícius com tiro de fuzil, né, e ele estava indo para a escola. Esse dia foi muito difícil para todo mundo, né, da Maré, e principalmente para as pessoas que moram na minha rua, né, porque a maioria dos tiros foram concentrados ali. Então o foco da operação era na rua do lado, né, mas a gente contou, só na minha rua tinha 50 tiros, 53 disparos. Mas ao total, assim, num raio assim, de 500 metros em volta, eram mais de 150 disparos, né? Então, por mais que a polícia diga que os policiais sejam preparados, eu acredito até que sejam, não existe preparo que dê a possibilidade de você dar um tiro certeiro de uma aeronave em movimento, porque existem vários fatores que influenciam na direção da bala, né? E aí, tanto é que tem tiro assim, tem tiro na casa dos outros, tem tiro na barbearia, tem tiro em todos os lugares, assim, imagináveis, né? Carros todos perfurados, né? E não existia outra possibilidade que não do helicóptero, né? Porque é muito diferente um tiro de fuzil normal, né? De um tiro que é disparado, que a arma é diferente, né? E os buracos são maiores, assim. Então foi um dia bem intenso e que a gente luta e briga para que não ocorra operações como essa, né? Porque a comoção pública, ela não foi como deveria ser. Se um menino com a camisa da escola não tivesse sido assassinado, provavelmente essa operação não teria a repercussão que teve, né? Porque as pessoas não se chocam com o que acontece na favela, né? É um absurdo isso, sabe? Só deles terem executado 6 pessoas rendidas, sabe? Por mais que eles sejam criminosos e tal, nada justifica a execução de 6 pessoas, né? Sem desarmadas, sem, sabe, rendidas. Então a gente briga para que isso não aconteça nas favelas, nas periferias, e que as pessoas se comovam para que isso possa parar, né? Porque na Maré existem muitos movimentos sociais, as pessoas são muito organizadas, né? Mas outras favelas não existe isso. O caso do Salgueiro, lá em São Gonçalo, por exemplo, que a polícia junto com o exército armou uma Troia, né? O Caveirão entrou num baile funk, várias pessoas assassinadas, São Carlos, juramento, e diversos outros casos que ninguém tem acesso, e que faz parte do que motivou esse projeto, né? Que é o distanciamento, né, da cidade. A favela se torna um lugar a ser evitado, a favela se torna um lugar perigoso, né? As pessoas têm medo de ir na favela, as pessoas, né, acham que a favela não produz nada de bom, né? Como a gente está vendo aí diversos discursos, né, principalmente nos dias de hoje, né? E a gente está lá para reafirmar a nossa resistência, a nossa luta, e que na favela tem sim outras coisas que vão além, né, da violência. Não sei. Não, posso ficar falando agora. Queria só deixar essa questão mesmo, que quando a gente vê no jornal, né, notícias sobre essas operações, essa operação que o Josinaldo descreveu aqui, a gente não vê, né, nem 1% das coisas que ele descreveu aqui, né? A gente não vê esses relatos, a gente não vê que a telha do prédio dele tremeu com a força do helicóptero, a gente não vê que a marca no chão do tiro dá para entrar uma mão, né? A gente não vê que o Josinaldo acordou de manhã e queria
comprar um pão e foi impedido de comprar um pão. Né? Quem nessa cidade é impedido de comprar um pão de manhã? Essas pessoas têm um lugar, têm uma classe, têm um endereço. Né? Essas pessoas são proibidas dos seus direitos mais fundamentais, né? São proibidas disso. Então, a questão que a gente queria deixar aqui é como é que é possível, né, que haja perspectivas, visões tão diferentes sobre o mesmo território. Como é possível que a sociedade que mora, sei lá, a 1 quilômetro, né, as pessoas que moram a 1, 2 quilômetros de uma favela, não entendam o que se passa lá dentro. Né? Às vezes é vizinho, o bairro é vizinho, e a gente só consegue ter informações sobre ela através do jornal, que é totalmente distante da visão que os moradores têm dela. Então, como é possível a gente construir visões tão distantes, né, uma da outra sobre essa realidade? Que sociedade é essa que a gente vive? Então, é essa questão que eu deixo para vocês. A gente vai ter um bate-papo agora? Não. Vamos. Obrigada, gente.